Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória com o meu cabelo e por que eu decidi alisar novamente após 3 anos em transição capilar. Pra quem chegou no canal aqui agora, uns anos atrás eu tinha até postado um vídeo aqui no canal contando como que tinha sido o processo após um ano, de transição, então esse vídeo já tem uns 2 anos. E eu contei como que estava sendo, quais produtos eu estava usando, o que eu estava sentindo. E hoje, 2023, eu resolvi voltar pro alisamento. E nesse vídeo eu resolvi compartilhar com vocês um pouco do que eu tô sentindo, o que me levou a voltar a alisar. Porque eu sei que é um assunto muito mais profundo do que parece, é muito mais do que um cabelo, né? A gente fala de autoestima, autoconhecimento, principalmente porque eu sei que tem pessoas que passam a vida inteira se olhando no espelho e não gostando do que vê, ou então sofrendo comentários negativos por causa do cabelo. A gente sabe que isso existe, pessoas que são recriminadas por causa do cabelo, por causa da aparência e acabam se rendendo ao alisamento, ou então começam uma transição por causa de comentários de outras pessoas. E eu pensei muito mesmo antes de trazer esse assunto aqui pro canal, porque é um assunto muito delicado que a gente tem que ter cuidado em como fala, porque a gente mexe com o sentimento de outra pessoa, com as emoções, com a autoestima, com tudo, né? Ainda mais hoje em dia que as pessoas, eu acho que estão muito intolerantes, acho que essa é a palavra. Eu, por exemplo, quando eu alisava o meu cabelo, a minha vida toda eu sempre recebi comentários assim, do tipo, deixa o seu cabelo natural, seu cabelo cacheado é lindo, você tá negando a sua natureza, as pessoas têm muito disso, de não respeitar a escolha dos outros, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, pra você chegar e falar, nossa, mas seu cabelo é lindo assim, você para de alisar, você tá destruindo seu cabelo, você não sei o que lá. É uma coisa que eu sei que muita gente que alisa o cabelo já passou, então vai passar, né? Eu digo os fiscais de cabelo, né? Mas eu acho que o principal de tudo é a gente se olhar no espelho e a gente gostar do que a gente vê, da gente se sentir bem, da gente se sentir confiante. E não porque os outros estão falando que tal cabelo é bonito, mas porque você gosta do que você vê, do que você realmente gosta, do que você acha bonito ou não. No meu caso, eu alisei o meu cabelo por uma grande parte da minha vida. Eu acho que eu comecei a alisar, eu tinha 9 anos, hoje eu tenho 18. E quando eu comecei a alisar, não foi por questão de estética, foi porque eu, Ana Clara, não foi por escolha de outras pessoas, não foi pai, mãe, família que falou que você tem que alisar, foi uma escolha minha. Não era porque eu não gostava do meu cabelo, nem nada do tipo. Eu lembro que quando eu comecei a alisar foi por uma questão de praticidade. Eu não sabia cuidar do meu cabelo na época, eu não tinha condição financeira de comprar muitos cremes e investir. Naquela época não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje. Tipo assim, eu comecei a alisar, acho que foi 2010. Então não tinha vários vídeos no YouTube igual tem hoje, de finalização, de como cuidar do cabelo. Gente, eu não tinha nem computador. Então, tipo assim, eu não tinha acesso a esse tipo de informação de como cuidar do cabelo. Então, na época, eu procurei a solução mais fácil pra mim, que era alisar pra poder ficar mais fácil de pentear, pra poder arrumar. Naquela época, meu cabelo, até hoje, na verdade, meu cabelo é muito fino, então ele sempre fazia aqueles nozinhos de fada, sabe? Quem é da minha família sabe, quando eu lavava o meu cabelo, era muito difícil pra pentear, porque meu cabelo sempre foi fino e seco, então ele embolava com muita facilidade. Meus primos, se estiverem vendo esse vídeo, eles vão saber que é verdade. Quando eu lavava meu cabelo, minha mãe tinha que me sentar numa cadeira assim na frente dela, me segurar assim, sabe, pra conseguir pentear meu cabelo sem que eu saísse correndo, porque doía muito, era muito complicado pra mim. Demorava assim um mó tempão só pra conseguir pentear meu cabelo, que ele embolava muito, a gente não sabia cuidar. Então foi por isso que eu resolvi alisar naquela época. E eu fui continuando, passando vários outros tipos de alisamento. Eu lembro que eu comecei com relaxamento de... Não lembro qual era o tipo de relaxamento. Não sei se era de ácido, se era... Não sei, gente, não sei dizer. Mas aí com o tempo eu mudei pra guanidina. E aí foi durante muitos e muitos anos usando um relaxamento de guanidina. Se eu não me engano, era um relaxamento da Amende. Se eu achar uma foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E eu usei esse relaxamento praticamente a minha vida inteira, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Mas o meu problema foi que até meados de 2019, 2020, eu nunca cuidei do meu cabelo. Primeiro que eu não tinha muito dinheiro pra comprar creme, então eu usava, tipo assim, eu e minha mãe, a gente usava os shampoos mais baratos que tinham, sabe? Aqueles da... Eu não posso falar marca.
Mas, tipo assim, sabe aquele, sabe aquele shampoo de R$5, R$6? A gente comprava o mais barato que tinha, porque era o que a gente tinha condição de comprar. Então, eu não fazia hidratação, não fazia cronograma, nem sabia o que era cronograma capilar, era só shampoo e condicionador. Às vezes só shampoo. Então, nisso de alisar cabelo, alisa, e não cuida, o meu cabelo foi só quebrando. Só quebrando. E pra piorar, nesse meio tempo, eu ainda comecei a fazer outros tipos de química, né? Eu inventei de usar descolorante, depois eu usei tinta, eu mudei pra progressiva. E aí eu resolvi, meu cabelo chegou num ponto dele cair totalmente, eu tive um corte químico. Vou deixar até uma foto aqui pra vocês verem como que o meu cabelo ficou, isso em 2018. Aí chegou 2019, meu cabelo já tava um pouquinho recuperado, só que ainda tava muito seco porque eu não cuidava dele. E aí, enfim, chegou a pandemia. Em 2019 eu ainda usava relaxamento de guanidina. Chegou 2020, teve a pandemia, a gente ficou em quarentena, sem poder sair de casa. E aí que eu comecei a pesquisar mais vídeos de como cuidar do meu cabelo. Porque em 2019 eu detonei o meu cabelo. Porque mesmo usando relaxamento, mesmo alisando, eu já sentia que ele não estava fazendo tanto efeito mais. Então eu lavava, escovava, mas a raiz ainda continuava cacheada. Então o que eu fazia? Todo dia, antes de ir pra escola, eu ia lá e passava chapinha. Todo dia. Sem protetor térmico, sem nada. Então, o meu cabelo ficou destruído em 2019, muito mesmo. E aí, quando chegou 2020, que eu comecei a procurar formas de recuperar o meu cabelo, que eu comecei a pensar, poxa, agora que a gente tá em casa, eu vou ter tempo pra poder cuidar do meu cabelo. Não sabia quando que ia acabar aquela quarentena, então eu falei assim, vou aproveitar o tempo que eu tô em casa pra começar a transição, ver se eu vou me adaptar ou não. Eu falei assim, vou testar, vamos ver se vai dar certo, se eu vou gostar. Teve uma época que eu fiquei 2 meses direto, sem nenhum tipo de calor, não usava secador, nem chapinha, nem babyliss, nem nada, só cuidando. Então naquela época eu até cheguei a postar vídeos aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, mostrando o cronograma capilar que eu fazia em casa. Então eu comecei a fazer com coisas baratas, tipo assim, azeite, soro fisiológico, né, mel. Fui fazendo receitas assim em casa. Procurei cremes de cabelo cacheado, eu comecei a minha transição capilar. A última vez que eu alisei o meu cabelo foi, se eu não me engano, em agosto de 2020. Foi a última vez que eu tinha alisado o meu cabelo. E aí eu comecei, né? Procurei cremes de cabelo cacheado, comprei um potão da Salon Online, que era, se eu não me engano, de café. Comecei a usar cremes para cabelo cacheado. E comecei a fazer receitas em casa, comecei a ver vídeos de finalização. E aí, ok, fiquei 2020 inteiro sem fazer nada de química, apenas escovando meu cabelo de vez em quando com um secador mesmo, sabe? Aí eu completei um ano de transição capilar em 2021. A gente ainda tava com as aulas remotas, a gente não tinha voltado para a escola ainda. Eu só fui voltar a ter aula presencial em 2022, que foi ano passado. Então eu fiquei praticamente um ano inteiro em casa cuidando do meu cabelo cresceu bastante, ele ficou mais forte. Quando eu completei um ano de transição capilar, eu até postei um vídeo aqui no canal mostrando como que foi, o quanto que o meu cabelo já tinha crescido. E tipo assim, tava uma parte lisa e o resto cacheado, né, normal. Sempre tive medo de quando chegasse o dia de fazer o Big Shop, não sei dizer, que é quando você corta a parte lisa e deixa só a parte cacheada, porque eu nunca gostei muito de me ver com o cabelo curto. Tipo assim, eu gosto de cabelo longo e eu sabia que se eu cortasse eu ia ficar muito mal. Tipo assim, eu preferi deixar o meu cabelo crescer o máximo possível, tipo até aqui pelo menos, pra eu não ter que cortar, tipo, bem curtinho mesmo, sabe? Eu queria pelo menos até aqui pra eu poder cortar o resto. Então eu resolvi não fazer o Big Shop de um ano, eu resolvi continuar, né, com a transição até ele crescer, ir crescendo e eu ir cortando as pontas aos poucos, pra eu não, sabe, não me assustar. A ideia era ir cortando aos pouquinhos. Aí passou 2021 inteiro, continuei. A única coisa que eu fazia de vez em quando era escova com secador, mas eu não tinha mais química, não tinha nada. E aí, ok, 2021 inteiro também, sem química, chegou 2022. E aí que eu comecei a ter alguns problemas, porque na hora de escovar, quando eu queria deixar ele liso, por exemplo, eu não usava muita chapinha, mas eu usava secador de cabelo. E como meu cabelo já tava com 2 texturas, então, tipo assim, até aqui, mais ou menos, ele já tava todo cacheado.
e o resto ele tava liso, na hora que eu ia escovar, na hora que eu ia pentear, garrava na escova, porque uma parte estava enrolada, a outra estava lisa. Então nisso meu cabelo começou a quebrar muito, porque ele estava muito enrolado mesmo. Se eu achar fotos, eu vou deixar aqui do lado. Meu cabelo, eu não tenho certeza de qual que é a curvatura dele, se ele é um 3C, se ele é um 4A. Mas quando eu era pequena, a textura dele era um pouco diferente. Era bem mais cacheado, bem mais cacheado. Um cacho bem fininho mesmo. Então, quando ele começou a crescer, começou a ficar com essas duas texturas, era muito difícil para pentear, era muito difícil para manter ele. Quem passa pela transição capilar sabe como é. É um processo que mexe muito com a autoestima, porque se você não finaliza ele com secador, se você não faz alguma coisa, se você não faz um penteado, vai ficar com a raiz toda cacheada e a ponta lisa. Então eu tinha que recorrer a fazer trança, eu fazia trança para dormir, para tentar modelar a ponta. Eu via vídeos de como fazer para deixar a ponta cacheada. Eu tinha que usar faixa assim para poder abaixar um pouco a raiz e não ficar com aquele aspecto de diferença, sabe, da ponta para a raiz. Então eu tava olhando no espelho e eu falava, gente, essa não sou eu. Eu não me identifico com o que eu tô vendo. Não porque pessoas falavam, eu pelo menos nunca fui de sofrer comentários por causa do meu cabelo, porque eu comecei a alisar muito cedo. Então, se tiver um comentário sobre o meu cabelo, eu nunca ouvi. Mas como eu comecei a alisar muito cedo, então desde sempre eu tô nesse mundo do alisamento, do relaxamento. Mas eu sei que tem pessoas que a vida inteira são recriminadas pelo tipo de cabelo, principalmente cabelo crespo, pessoas que isso envolve muito até no dia a dia, né? Pessoas que sofrem preconceito por causa do tipo de cabelo. Então esse é um assunto muito mais profundo do que a gente imagina. Que tem pessoas que vão alisar não porque não gostam do cabelo, mas porque para a sociedade, para as pessoas, aquilo não é visto como bonito. Ou ela não consegue se aceitar porque sempre recebeu comentários negativos sobre aquilo. Então, eu sempre, quando eu parei para olhar assim, vou fazer a transição, eu fiz uma pergunta assim para mim mesma, por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso por mim? Porque eu quero deixar ele cacheado ou porque são pessoas que estão falando que eu deveria cachear ele de novo? E eu falei assim, quando eu comecei, eu falei assim, eu quero usar essa oportunidade de estar em casa, de ter tempo para cuidar do meu cabelo, porque meu cabelo estava muito, muito danificado mesmo. E de quebra eu ainda vou cuidar do meu cabelo cacheado, vou ver se eu gosto dele, porque quando eu era pequena eu nunca fiz finalização, o máximo que a gente fazia era dedo liso, para deixar ele cacheado. E realmente era um cabelo muito bonito. Quando eu pego fotos minhas de quando eu era criança, que eu vejo meu cabelo todo cacheadinho, eu falo, gente, que lindo! Eu era bonita, eu me sentia bonita na época com o meu cabelo daquele jeito. Só que dava muito trabalho, eu não conseguia cuidar, ainda era criança. Então, tipo assim, eu queria um jeito mais fácil de conseguir tratar do meu cabelo sem sofrimento, porque era muito difícil, gente, na época. E eu acho que isso é uma escolha muito pessoal. Quando a gente fala sobre isso, é algo muito, vai de cada um. Só cada um sabe o que passa, né, na vida, o que é bom ou não, o que se sente bem ou não. E conforme eu fui crescendo, que eu fui criando minha personalidade, eu fui vendo das coisas que eu gostava e o que eu não gostava, eu fui percebendo que eu me identifico hoje em dia, por mais que na época eu olhe fotos e falo, nossa, é lindo. Tanto que eu vejo fotos de outras pessoas com cabelo cacheado, com cabelo crespo, e fica lindo em outras pessoas. E eu acho lindo, mas em mim, quando eu olho no espelho, eu não me identifico mais com o cabelo que eu tinha antes. Então eu resolvi voltar a alisar esse ano, principalmente pela situação dele estar com duas texturas, de estar difícil de finalizar e tal. Inclusive já até mostrei aqui no canal qual alisamento que eu usei. Eu pesquisei muito para não usar um relaxamento que fosse muito agressivo com o meu cabelo, que não fosse deixar ele muito como que eu falo, muito frágil, né? Tanto que o alisamento que eu usei, ele nem alisou completamente. Quem tá acompanhando essa saga aqui no canal sabe que meus cachos meio que ainda continuam aqui. Ele meio que realinhou os fios, claro, não tá com cachos tão definidos quanto eles eram antes, mas pelo menos me ajudou nessa fase de conseguir ter o cabelo liso do jeito que eu queria, sem quebrar muito, sabe? Enfim.
E eu quis trazer esse vídeo aqui pro canal porque é uma coisa que eu já tinha recebido alguns comentários de pessoas que me seguem desde a época que eu tinha o cabelo cacheado, desde quando eu postei o vídeo da transição, para me perguntar se você desistiu da transição capilar, você não vai deixar ele cacheado mais. Também falar sobre isso da autoestima, né? De como que a gente se enxerga, de como a gente se sente bem. E muitas vezes a gente acaba sofrendo muito com certos comentários, tanto de pessoas falando que você deveria alisar, porque é mais bonito assim, porque não sei o quê, ou outras pessoas que quando você tem o cabelo alisado falando, não, você tem que aceitar o seu cabelo do jeito que é, você tem que usar ele do jeito que você veio ao mundo, a sua natureza. Tem pessoas que julgam muito, sabe, a escolha dos outros, que falam. Por isso que eu sempre acho que o importante é a gente gostar. É o que a gente sente. Não, você para pra fazer essa reflexão aí na sua casa, o que você gosta. Não porque as pessoas falam, né? Porque as pessoas falam que isso e aquilo é bonito, que aquilo vai combinar ou não com você. Só você sabe o que combina ou não, o que você gosta, o que você se sente bem. Sabe, é isso que eu prezo, pela nossa autoestima. E eu, Ana Clara, me identifico dessa forma. É o jeito que eu me olho no espelho e eu me reconheço, sabe? Quando eu tentei usar o meu cabelo cacheado, eu usei cremes, eu fiz finalizações, eu fiz de tudo, mas eu olhava e falava, essa não sou eu, entendeu? Eu tô tentando usar um cabelo, tentando fazer uma mudança, uma transformação pra uma coisa que eu não me identifico, que eu, sabe? Então eu resolvi voltar com o alisamento, claro, uma coisa que não fosse tão agressiva, que não prejudicasse muito meu cabelo. Vou continuar tratando ele em casa, fazendo hidratação, cronograma, enfim, vou mostrar aqui no canal também como que vai ser essa nova etapa. E eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar nesse vídeo, se você estiver passando pela mesma coisa, para fazer essa análise aí dentro de você, o que você realmente quer, o que você gosta em você, lembrando que cada pessoa sabe, né? Só quem tem o cabelo sabe o que é melhor, né, pra si, quais escolhas que você quer ou não fazer. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem se identificou, deixa aí nos comentários se você quiser contar um pouco da história do seu cabelo, como que você se sente. Eu queria muito conversar com vocês aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.